Isso aqui é água suja. Vocês esqueceram o ponto do açafrão e mataram a alma da receita com creme de leite industrial. Eu não pago nem um centavo por essa ofensa ao meu paladar e à história deste lugar. A crítica, dita com uma voz firme, apesar das mãos trêmulas, ecoou pelo salão nobre do restaurante Sabor Imperial. O estabelecimento não era apenas um restaurante, era um monumento gastronômico da cidade, famoso pelas filas de espera de 3 meses e pelos pratos que custavam o equivalente a uma cesta básica. Quem ousou proferir aquelas palavras foi Dona Yolanda, uma senhora de 78 anos, vestindo um casaco de lã feito à mão que já tinha visto dias melhores e segurando uma bengala de madeira lascada. Ela estava sentada na menor mesa do canto, perto da porta da cozinha, onde o barulho dos pratos incomodava, mas era o único lugar que o maitre tinha concedido a ela com relutância. Vitor, o gerente-geral e neto do fundador do restaurante, estava no balcão conferindo o faturamento da noite quando ouviu a reclamação. Vitor era um homem de 30 anos, com terno sob medida, cabelo penteado com gel excessivo e um sorriso que nunca chegava aos olhos. Ele odiava gente diferenciada no seu salão. Para ele, o Sabor Imperial era um clube exclusivo e a presença de Dona Yolanda, com suas roupas simples e sapatos ortopédicos gastos, era uma mancha na estética do ambiente. Ele já tinha avisado aos garçons para não deixarem esse tipo de gente entrar, mas naquela noite de terça-feira chuvosa, um garçom novato tinha sentido pena da senhora e a deixado sentar. Vitor marchou até a mesa, os sapatos de couro italiano estalando no piso de madeira de demolição. Ele olhou para o prato de sopa. O famoso creme imperial de abóbora com gengibre e açafrão. O carro-chefe da casa há 4 décadas, que estava praticamente intocado. "Algum problema, senhora?" perguntou Vitor, num tom que misturava sarcasmo e ameaça. "O nosso chefe é formado na Le Cordon Bleu de Paris. Acho difícil que o paladar da senhora acostumado com comida caseira simples tenha sofisticação para entender as nuances desse prato." Dona Yolanda levantou os olhos. Eram olhos castanhos profundos, cansados, mas com um brilho de autoridade que Vitor não conseguiu decifrar. "Eu não preciso de diploma francês para saber quando alguém usa açafrão em pó de 2ª categoria em vez de pistilos frescos. E esse gengibre?" Ela apontou para o prato com nojo. "Vocês usaram gengibre em conserva, aquele de pote. Isso deixou o retrogosto ácido. A receita original exige gengibre ralado na hora e refogado na manteiga de garrafa por exatos 3 minutos. Vocês estão servindo uma cópia barata e cobrando preço de ouro." Vitor ficou vermelho, não de vergonha, mas de raiva. Como aquela velha atrevida sabia os detalhes técnicos da preparação e, pior, como ela ousava falar alto no meio do salão lotado. Alguns clientes da mesa ao lado, executivos engravatados, já olhavam com curiosidade. Vitor precisava acabar com aquilo rápido. "A senhora está delirando. Essa receita é um segredo de família, criada pelo meu avô, o grande chefe Augusto. Ninguém sabe como é feita. Se a senhora não tem dinheiro para pagar, era só dizer. Não precisa inventar defeito na comida." Ele fez um sinal brusco para o segurança que ficava na porta. "Ribamar, acompanhe a senhora até a saída e pode cancelar a conta. Eu não quero o dinheiro sujo dela. Quero ela longe da minha calçada." Dona Yolanda se levantou, apoiando-se na bengala. A humilhação queimava seu rosto. "Seu avô." Ela soltou uma risada triste e seca. O grande Augusto. A única coisa que o Augusto sabia fazer na cozinha era fritar ovo e queimar o café. O talento dele nunca foi cozinhar, rapaz. O talento dele foi roubar. Vitor perdeu a compostura. Ele bateu a mão na mesa, fazendo os talheres de prata vibrarem. "Chega! Fora daqui, agora! Antes que eu chame a polícia por calúnia e difamação."
Você está insultando a memória do fundador deste império. Ele pegou a bengala de Dona Yolanda, que estava apoiada na cadeira, e a jogou em direção à porta aberta. A madeira bateu no chão e rolou para a calçada molhada pela chuva. Vai buscar seu pau de velho lá fora e não volta nunca mais. A cena foi brutal. Yolanda teve que se apoiar nas mesas para conseguir caminhar até a saída sob os olhares de julgamento e pena dos clientes. Ela não chorou. Cozinheiras antigas não choram na frente do salão. Elas aguentam o calor e a pressão em silêncio. Ela saiu para a chuva, recuperou sua bengala na sarjeta e ficou ali, parada, olhando para o letreiro neon Sabor Imperial. Sentindo a água gelada misturar-se com a dor de ver a obra de sua vida sendo destruída por mãos incompetentes. Enquanto isso, na cozinha, o caos estava instalado. O prato devolvido por Yolanda não foi para o lixo imediatamente. O garçom novato, trêmulo, levou o prato de volta para a área de lavagem, mas cruzou com o chefe executivo atual, chefe Carlos. Carlos não era da família. Era um profissional sério, contratado a peso de ouro para manter o padrão do restaurante, mas que vivia frustrado com as ordens de Vitor para baratear custos. Vitor obrigava a cozinha a usar ingredientes inferiores para aumentar a margem de lucro, confiando apenas na fama do nome. "Por que esse prato voltou, Lucas?" perguntou o chefe Carlos, vendo a sopa quase cheia. "A cliente reclamou, chefe. Disse que era água suja." Carlos franziu a testa. Ele pegou uma colher limpa e provou a sopa que tinha sido devolvida. O sabor era aceitável, padrão comercial. Mas no fundo, Carlos sabia que faltava algo, sempre faltou. Desde que ele assumiu a cozinha, ele tentava reproduzir a tal magia que fez a fama do lugar nos anos 80, mas nunca ficava igual. "O que mais ela disse?" insistiu Carlos. "Ah, chefe, ela falou umas coisas técnicas. Falou do açafrão em pó e falou do gengibre. Disse que tinha que ser refogado na manteiga de garrafa por 3 minutos. E disse que o dono, o seu Augusto, não sabia cozinhar." Carlos parou. A colher caiu da mão dele. Manteiga de garrafa. A receita oficial do restaurante, aquela que estava emoldurada na parede do escritório e registrada em cartório, dizia manteiga francesa clarificada. Carlos sempre seguiu a receita da moldura. Mas o sabor nunca batia com a memória afetiva que os clientes mais antigos tinham. Ele correu até o fogão. Pegou um pouco de gengibre fresco, uma frigideira e um pote de manteiga de garrafa que ele usava para fazer a comida dos funcionários, porque Vitor proibia usar ingredientes regionais baratos nos pratos principais. Ele refogou. O cheiro, aquele cheiro. Um aroma adocicado, terroso, potente subiu da frigideira. Era exatamente o cheiro que os críticos gastronômicos descreviam nas resenhas de 40 anos atrás. O cheiro que tinha se perdido. Carlos sentiu um arrepio na espinha. A mulher que reclamou não era uma cliente chata. Ela tinha a chave. "Cadê ela?" gritou Carlos, tirando o avental sujo. "Lucas, cadê a mulher?" "O seu Vitor expulsou ela, chefe. Jogou a bengala dela na rua." Carlos não pensou 2 vezes. Ele saiu pela porta de serviço, correu pelo beco lateral e saiu na avenida principal, debaixo do aguaceiro. Ele olhou para os lados, desesperado. Se aquela mulher fosse embora, o segredo iria com ela. Antes de vermos esse encontro que vai mudar a história da gastronomia dessa cidade, eu quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu que alguém levou o crédito pelo seu trabalho? Já viu alguém ser aplaudido por uma ideia que foi sua? Isso dói na alma, não é? Escreve aqui nos comentários, "Justiça seja feita." E me diz de qual cidade você está acompanhando essa história. Aproveita e se inscreve no canal, porque a gente vai desmascarar uma farsa de 40 anos, agora mesmo. Voltando para a chuva fria da avenida,
Carlos avistou a figura pequena de Dona Yolanda no ponto de ônibus, encolhida sob a marquise, tremendo de frio. Ele correu até ela, ofegante, com o dolman branco de chefe ficando transparente pela água. "Senhora!" gritou ele. "Senhora, espera!" Yolanda se encolheu, achando que o gerente tinha mandado alguém para bater nela. "Eu já estou indo. O ônibus já vai passar. Não precisa de violência." "Não, não!" Carlos levantou as mãos em sinal de paz. "Eu sou o cozinheiro, o chefe. Eu provei a sopa. Eu provei o que a senhora disse." Yolanda relaxou os ombros, mas manteve a expressão séria. "Então você sabe que eu tenho razão. Aquele menino mimado estragou tudo. A manteiga de garrafa," disse Carlos, ignorando a chuva. "Por que manteiga de garrafa? A receita oficial diz manteiga francesa." Yolanda sorriu, um sorriso de quem guarda um segredo há tempo demais. "A receita oficial. A receita que o Augusto roubou do meu caderno não dizia manteiga francesa, dizia manteiga da terra." Mas o Augusto era vaidoso. Ele achava que da terra era coisa de pobre. Ele mudou o nome no papel para parecer chique. E mudou o ingrediente para parecer europeu. Ele matou o sabor para alimentar o ego. Carlos estava estupefato. "Quem é a senhora? Como a senhora sabe disso?" "Meu nome é Yolanda, Yolanda da Silva. Eu fui a cozinheira da casa do Augusto por 20 anos. Antes dele abrir restaurante, antes dele ser chefe, ele era contador. Vivia falido. Quem cozinhava para os jantares que ele dava para os amigos ricos era eu. Eles elogiavam a comida e ele dizia que tinha feito. Eu ficava na copa, ouvindo, calada, porque eu precisava do emprego. Eu tinha 3 filhos para criar sozinha." Ela suspirou, olhando para o restaurante iluminado do outro lado da rua. "Um dia ele chegou com uns papéis. Disse que ia abrir um restaurante com as minhas receitas. Prometeu que ia me dar 10% da sociedade. Eu, analfabeta na época, acreditei. Entreguei meu caderno. Aquele caderno tinha as receitas da minha avó, do sertão, o creme de abóbora, o pato com tucupi adaptado. Tudo meu. No dia que o restaurante inaugurou, ele me demitiu. Disse que a cozinha agora precisava de profissionais e não de uma doméstica. Me deu 1 mês de salário e mandou o segurança me tirar de lá. Eu nunca recebi 1 centavo pelos pratos que sustentaram a família dele por 3 gerações. Carlos sentiu o estômago revirar. Ele trabalhava para uma farsa. Todo aquele império, todos os prêmios na parede, eram fruto de um roubo intelectual contra uma mulher indefesa. "Dona Yolanda, a senhora precisa voltar lá comigo, agora." "Eu? Nem morta. Aquele rapaz vai me bater. Ele não vai encostar um dedo na senhora. Eu sou o chefe executivo. Se eu sair, a cozinha para. E hoje tem crítica gastronômica na mesa 5. O crítico mais importante do estado está lá dentro agora. Se a senhora não entrar comigo, eu peço demissão aqui mesmo e conto tudo para o jornal amanhã. Mas se a senhora entrar, a gente pode provar." Yolanda olhou nos olhos de Carlos. Viu respeito, viu admiração, coisa que ela nunca teve de um homem de dolman branco. "E o que você quer que eu faça? Eu quero que a senhora cozinhe, só uma vez, do seu jeito. Vamos servir para o crítico." Sem o Vitor saber. Eles voltaram. Entraram pelos fundos. A cozinha parou quando viu o chefe entrar molhado, de braços dados com a velha louca que tinha sido expulsa. "Ninguém fala nada", ordenou Carlos. "Dona Yolanda vai assumir a praça de sopas. Lucas, pega o avental limpo. Maria, busca a manteiga de garrafa no estoque dos funcionários. Agora!" Vitor estava no salão, bajulando o crítico gastronômico, Dr. Siqueira, um homem temido que podia fechar um restaurante com uma linha de texto no jornal. "Dr. Siqueira, é uma honra. Já mandei preparar o nosso clássico creme imperial. O chefe Carlos está caprichando pessoalmente." "Espero que esteja melhor do que da última vez, Vitor", resmungou Siqueira. "Tenho notado uma queda na qualidade."
Falta. Alma. Parece comida de fábrica ultimamente. Vitor engoliu em seco e sorriu amarelo. Garanto que hoje será inesquecível. Na cozinha, Yolanda não precisava de receitas escritas. Suas mãos, calejadas e deformadas pela artrite, moviam-se com uma agilidade impressionante quando seguravam a faca. Ela cortou o gengibre, refogou na manteiga de garrafa. O cheiro invadiu a cozinha. Os cozinheiros mais jovens pararam para olhar. Era diferente, era vivo. Ela pediu para tostar o açafrão na frigideira seca antes de colocar no caldo. Um truque que nenhum livro francês ensinava, mas que liberava um óleo essencial que mudava a cor e o sabor de tudo. Carlos assistia, aprendendo. Ele era o aluno. Ela era a mestra. 20 minutos depois, o prato estava pronto. A cor era um laranja vibrante, quase dourado, e não o amarelo pálido de sempre. O cheiro atravessava a porta da cozinha e chegava ao salão. Carlos colocou a sopa na terrina de prata. Eu vou levar, disse Carlos, e a senhora vem comigo. Ele vai fazer um escândalo, alertou Yolanda. Deixa ele fazer. O público vai decidir. Carlos entrou no salão empurrando o carrinho de servir, com Yolanda ao seu lado, vestindo um avental branco sobre suas roupas simples. Vitor, ao ver a cena, quase teve um infarto. Ele correu para interceptá-los antes que chegassem à mesa do crítico. O que significa isso, Carlos? Ficou maluco? Tira essa mendiga daqui, eu já expulsei ela. Dr. Siqueira, o crítico, levantou a sobrancelha, interessado na confusão. O que está acontecendo? Nada, doutor. Siqueira, mentiu Vitor, desesperado. Uma ex-funcionária perturbada que invadiu a cozinha. Segurança! Ela não é ex-funcionária. A voz de Carlos trovejou no salão. Ela é a criadora. Doutor Siqueira, o senhor reclamou que faltava alma na comida? Pois aqui está a alma. Esta é Dona Yolanda, a autora da receita que este restaurante roubou há 40 anos e vem executando errado desde então. O salão ficou em silêncio absoluto. Vitor estava roxo. Você está demitido, Carlos. Demitido. Eu me demito com prazer, respondeu Carlos. Mas antes, o Dr. Siqueira vai provar a sopa feita pela mão que escreveu a receita original, não a cópia que o avô do Vitor patenteou. Carlos serviu o prato. O aroma subiu, envolvendo a mesa. Dr. Siqueira fechou os olhos, inspirando profundamente. Ah, esse cheiro, murmurou o crítico. Esse cheiro eu não sinto desde a inauguração deste lugar, em 1984. Eu era um estagiário de jornalismo na época. Eu cobri a inauguração. Lembro desse cheiro terroso. Ele pegou a colher, levou à boca. Vitor prendeu a respiração. Yolanda segurou firme em sua bengala. O crítico mastigou, engoliu e ficou imóvel. Uma lágrima, uma única lágrima de emoção pura, escorreu pelo rosto dele. É isso, sussurrou Siqueira. O gengibre caramelizado na gordura certa, o açafrão tostado. Meu Deus! Eu passei anos achando que minha memória estava me traindo, que a sopa nunca tinha sido tão boa. Mas não era minha memória, eram vocês. Siqueira se levantou e olhou para Vitor com um desprezo cortante. Vocês estragaram uma obra de arte por ganância. Substituíram ingredientes nobres e técnicas ancestrais por atalhos industriais. E o pior, tentaram apagar a artista. O crítico se virou para Yolanda e fez uma reverência profunda, de respeito. Minha senhora, eu peço perdão em nome da gastronomia desta cidade. Nós aplaudimos o ladrão enquanto a rainha estava nos bastidores. Vitor tentou argumentar. Mas há patente. O registro está no nome da minha família. É legal. Pode ser legal no papel, Vitor, disse Carlos. Mas na boca, a verdade sempre aparece. E a partir de amanhã, todo mundo vai saber que o sabor imperial é uma fraude. O desfecho foi rápido e devastador para a família de Vitor. A crítica de Dr.
Siqueira saiu na capa do caderno de cultura no domingo seguinte. A manchete era: "O fim de uma mentira, a verdadeira mestra do sabor imperial." O escândalo foi enorme. Investidores retiraram o dinheiro. O movimento caiu drasticamente. A reputação construída em cima de mentiras desmoronou como um soufflé que saiu do forno cedo demais. Mas a história não acabou em tragédia para todos. Chefe Carlos cumpriu a promessa e se demitiu. Ele usou suas economias e, com a ajuda de um investidor que leu a matéria do jornal, abriu um restaurante novo, muito menor, num bairro charmoso. O nome do restaurante: A Cozinha de Yolanda. Não era um lugar de luxo arrogante, era um lugar de toalhas de xadrez, cheiro de tempero fresco e fila na porta. Yolanda não precisava cozinhar pesado. A idade não permitia mais ficar horas em pé. Mas ela ficava numa cadeira confortável na cozinha, provando cada molho, ajustando cada tempero, ensinando aos jovens aprendizes os segredos que nenhum curso ensina. Ela era a sócia majoritária. Carlos fez questão de registrar tudo no nome dela. Vitor, dizem as más línguas, teve que vender o ponto do sabor imperial para pagar dívidas trabalhistas. Hoje, o local virou uma farmácia. E Yolanda, ela finalmente teve o reconhecimento que merecia. Não ficou milionária, mas viveu seus últimos anos com conforto, dignidade e, o mais importante, vendo as pessoas comerem sua comida e fecharem os olhos de prazer, sabendo que dessa vez o aplauso era para ela. Essa história nos ensina que o talento verdadeiro não pode ser copiado. Você pode roubar a receita, pode roubar a ideia, mas nunca vai ter a mão de quem criou com amor. E para quem humilha os mais velhos, achando que eles não sabem de nada, cuidado. Você pode estar chutando a pessoa que construiu o chão onde você pisa. Se você gostou dessa virada deliciosa, deixa seu like. Valorize os avós, valorize a comida de verdade e nunca, nunca subestime uma senhora com uma bengala e um paladar apurado. Em cada pessoa há uma dor e uma verdade. Obrigado por acompanhar mais um capítulo de As Injustiças da Vida. Se você acredita que cada pessoa tem uma história que merece ser ouvida, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe essa história. Porque histórias de perdão e recomeço precisam ser contadas, sempre. Amanhã, um novo capítulo te espera. Obrigado.